Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao nosso canal, o seu canal de react do Mengão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e deixe o seu comentário, tá bom? E hoje, galera, vamos trazer aqui cortes da notícia do dia. Hoje não se fala em mais nada a não ser do corte do Pedro do jogo contra o São Paulo. E vamos ver aqui o que a mídia está falando a respeito disso. Bruno Prado. Antes de falar do Hendrick, que dar uma informação do Guilherme Silva aqui, o Pedro não está relacionado para o jogo de amanhã. O Pedro não está fora da relação do Flamengo para o jogo de amanhã. Será que o Boto ganhou a parada? Então, até o Guilherme passou a notícia aqui pra gente no WhatsApp e aqui eu vejo também no GE que a comissão técnica está insatisfeita com a participação do atacante nos treinos, né? Então o Pedro também, aí por opção da comissão técnica do Flamengo, não está relacionado para o jogo de amanhã entre Flamengo e São Paulo, né? A informação que acaba de sair aqui no bate-pronto da Jovem Pan: Pedro não foi relacionado para o jogo contra o São Paulo neste sábado às 4 horas da tarde. E como trouxe aqui o Bruno Prado, informação do nosso Guilherme Silva, é por opção técnica. Por opção técnica, a comissão do Felipe Luiz não está satisfeita com o desempenho do Pedro nos treinos. E olha, tudo que o Flamengo passou aí nas últimas semanas, essa história do Boto, a gente trouxe tudo aqui na programação esportiva da Jovem Pan. Agora, essa informação da comissão técnica do Flamengo que tira o Pedro do jogo contra o São Paulo. Piperno, Flávio e Bruno Prado. No caso do Pedro, eu não consigo entender o que está havendo. Tudo bem, o técnico do Flamengo pode pensar o futebol de uma outra forma, preferir um jogador de uma outra característica, mas espera lá. A gente está falando do Pedro, um jogador que até o momento da contusão era um jogador de seleção brasileira, um ótimo atacante para os padrões do futebol brasileiro. Então, mesmo que o Flamengo não queira, não imagine que o Pedro seja a solução ideal, o fato é que deixar de usar o Pedro não me parece ser algo inteligente. Flávio Prado tá aí. Pedro fora dos relacionados da partida contra o São Paulo neste sábado no Maracanã por opção técnica. O Flamengo não conta com o atleta para o jogo deste sábado por opção técnica. A comissão do Flamengo não está satisfeita com o desempenho do Pedro nos treinos. É a informação que acaba de chegar. Eu acho o Pedro um jogador muito útil. Entendo que ele e o Arrascaeta, para jogarem juntos, precisa de uma adaptação muito boa. E pela metodologia de trabalho do Felipe Luiz, não é tão simples de fazer. E talvez essas declarações, essa coisa toda, o Pedro está disponível e tal, pode ter mexido com a cabeça do jogador, que também fala assim: peraí, se eu não sirvo, então, né? Não sei. Precisaria conversar, precisaria ver o lado. Não sei como é que foi o treino. Estou dizendo que não foi um treino onde ele chamou a atenção. Eu acho o Pedro um jogador de nível muito alto. Eu entendo que ele tem lugar em qualquer time do Brasil, inclusive no Flamengo. Mas é claro, a gente não acompanha os treinos do Flamengo para saber se a opção foi correta ou não. Mas também não acho que ninguém abriria a mão do jogador do nível do Pedro assim, né, gratuitamente. Até porque se o Flamengo tiver dificuldade nesse jogo, vai ter uma encheção de saco muito grande lá. A gente conhece tudo do Flamengo. Você imagina o pilhado aqui se o Flamengo perder do São Paulo, né? É uma baita mala. Já começa a nossa mala mais próxima aqui. Aí vai começar aquela malaiada toda, né? Então, sei lá. A relação ficou muito turbulenta nos últimos dias entre o jogador e o clube, porque de repente o Pedro acordou e foi colocado à venda. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O Flamengo, na troca de mensagens que o Mauro César trouxe, o Flamengo deixa claro ali, a pessoa do Flamengo, que há o interesse na venda do jogador, fala até em valores. Então o atleta simplesmente acordou, viu lá a informação e deve ter cobrado alguma coisa, o staff dele deve ter cobrado internamente o Flamengo. Agora chega essa nova notícia, né? E quantos jogos será que o Pedro já fez pelo Campeonato Brasileiro? Esse dado eu não tenho. Não sei, eu tentar pegar aqui. Porque... Bom, enfim, numa dessas, se o Flamengo, o jogador, chegar à conclusão de que o ciclo dele no Flamengo chegou ao fim... Já fez 8 jogos. Então também não pode. Então não pode. Então...
Então, realmente é mais estranho do que eu imagino. Se ele fosse, se ele tivesse ficado fora, já pensando em alguma futura negociação, ok. Eu, né, enfim, continuaria discordando dessa opção, mas eu até entenderia uma saída pragmática, né? Mas nem isso se aplica, então. Né? O Flamengo venderia o Pedro no mercado brasileiro? É um riscão, hein? Reforçar um Palmeiras da vida. É um risco considerável, né? Galera. Torcedor do Flamengo não tem paz mesmo, viu? Não tem paz mesmo. Você acordar com a notícia dessa e saber que um dos seus melhores jogadores está sendo colocado à venda, né? A gente já sabia dessa notícia, né? Mas vindo da comissão técnica agora, deixando o jogador, um jogador igual ao Pedro, fora de um jogo desse importante contra o São Paulo, é muito estranho, né? A gente vai falar agora. Notícia divulgada no início da tarde desta sexta-feira pelo Globoesporte.com e depois confirmado pela TNT Esportes, o atacante Pedro vai ficar fora da relação de jogadores do Flamengo que enfrenta o São Paulo neste sábado, 4 da tarde, no Maracanã, no primeiro jogo do Flamengo depois da volta à Copa do Mundo de Clubes. E essa decisão tomada pelo Felipe Luiz, comandando a comissão técnica do Flamengo, se deu pelo baixo desempenho do Pedro nos treinamentos. Nesta sexta-feira, o Felipe Luiz realizou um coletivo e o Pedro ficou afastado desse coletivo, não participou desse coletivo, treinando em separado. E segundo o Globoesporte.com, essa decisão do Felipe Luiz se dá pela falta de performance do Pedro nos treinos e que para o Felipe Luiz isso é algo inegociável. O Felipe Luiz escala os seus times a partir do desempenho dos treinos na semana ou nos dias antes. Então, o cenário trazido pela reportagem é que Pedro fica fora do jogo contra o São Paulo e aí é mais um capítulo depois dos últimos 7, 10 dias em que o Pedro ficou muito exposto no Flamengo, né? Para quem não acompanhou, nos últimos dias, o Pedro, por meio de prints e por meio de notícias vazadas do departamento de futebol do Flamengo, aí não se sabe se do próprio José Boto, o executivo de futebol, ou se de alguém que trabalha com ele, o Pedro ficou muito exposto, pois o departamento de futebol deixou meio evidente que no que dependesse dele, negociaria o Pedro. Galera, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito triste com essa situação toda que está acontecendo no Flamengo, porque a gente sabe que Pedro já nos deu muitas alegrias, né? E o que nós temos é que acreditar no trabalho que o Felipe Luiz está fazendo, né? Que está fazendo desde o início um bom trabalho. Ele que vive o dia a dia dentro do clube, ele sabe quais são os jogadores que ele pode contar realmente. E vamos ver os próximos capítulos e vamos torcer que Pedro se recupere, que ele volte a jogar bem, que volte a performar bem, né? E que volte a fazer os gols, que é o principal objetivo do atacante, né? Que é fazer gols. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Vou deixar os créditos na descrição.